Eu atendi uma paciente há 3 semanas que entrou no meu consultório convencida de que estava desenvolvendo Alzheimer aos 64 anos e quando ela me contou que não conseguia mais lembrar o nome da própria neta, algo dentro de mim se partiu porque sabia exatamente o que aquilo significava para ela e sabia também que talvez não fosse demência. Mas sim algo muito mais simples e completamente reversível que milhões de pessoas ignoram todos os dias. O que vou revelar agora pode mudar a forma como você enxerga cada esquecimento, cada confusão mental, cada vez que você perde o fio da conversa ou não encontra a palavra certa, porque existe uma vitamina essencial para o funcionamento do seu cérebro que está sendo negligenciada por médicos, ignorada por pacientes e esquecida até mesmo por quem mais precisa dela. E a falta dessa substância está apagando memórias, destruindo conexões neurais e roubando a identidade de pessoas que poderiam estar vivendo com clareza, autonomia e dignidade. Meu nome é Doutora Mariana Coelho, sou médica especializada em saúde cerebral e envelhecimento saudável e nos últimos 20 anos tenho acompanhado de perto como o cérebro se transforma depois dos 60, como ele adoece silenciosamente e, mais importante ainda, como ele pode ser protegido quando entendemos os sinais que ele nos envia. Trabalho todos os dias com homens e mulheres que chegam até mim assustados, confusos, sentindo que estão perdendo a si mesmos aos poucos e, na maioria das vezes, o que encontro não é uma doença degenerativa incurável, mas uma deficiência nutricional grave que ninguém investigou a tempo, e isso me revolta profundamente porque essas pessoas poderiam ter sido salvas com um exame simples, com um ajuste na alimentação, com uma suplementação bem orientada. Hoje quero fazer por você o que faço todos os dias no meu consultório. Quero-te mostrar qual é essa vitamina esquecida, porque ela é tão vital para o seu cérebro, como identificar se você está em risco e, principalmente, o que fazer para recuperar seus níveis antes que o dano se torne irreversível, porque existe um momento em que ainda dá tempo de reverter, mas existe também um ponto sem volta. E a diferença entre esses dois cenários pode estar acontecendo agora mesmo dentro do seu corpo sem que você perceba. A verdade que ninguém te conta é que a perda de memória não é uma sentença inevitável da idade, ela não aparece simplesmente porque você completou 60 ou 70 anos. Ela se instala porque o cérebro está sendo privado de algo que ele precisa desesperadamente para continuar funcionando. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas que acreditam que estão envelhecendo mal, quando na verdade estão apenas desnutridas de um nutriente específico, e o pior é que essa deficiência é silenciosa, ela não dói, não sangra, não grita, ela apenas vai apagando você aos poucos, como uma luz que vai perdendo intensidade até que um dia você percebe que já não enxerga mais nada com clareza. Estudos publicados em revistas científicas de neurologia mostram que mais de 40% das pessoas com sintomas de perda de memória têm deficiência de uma única vitamina, e o mais assustador é que a maioria dessas pessoas nunca fez um exame para detectar isso, nunca foi orientada, nunca recebeu tratamento. Simplesmente continuou perdendo pedaços de si mesma enquanto a família assistia impotente achando que era Alzheimer, que era demência, que era o fim. Mas não era, era apenas falta de vitamina B12, uma substância tão pequena, tão barata, tão acessível e ao mesmo tempo tão poderosa que pode ser a diferença entre você envelhecer com lucidez ou envelhecer dependente de outras pessoas para lembrar quem você é. A vitamina B12 não é um detalhe, ela é a base de tudo. Ela protege os nervos do cérebro, constrói a mielina que reveste cada conexão neural, mantém a memória afiada, regula o humor, sustenta a concentração e sem ela o cérebro literalmente começa a se desmanchar, as conexões enfraquecem, os circuitos falham, as lembranças somem e o que resta é uma pessoa que já não se reconhece mais no espelho. Deixa de contar o que aconteceu com a paciente que mencionei no início, a que entrou no meu consultório achando que tinha Alzheimer. O nome dela é Helena, ela tem 64 anos, foi professora de literatura a vida inteira, sempre foi uma mulher brilhante, culta, cheia de histórias para contar, mas nos últimos 2 anos algo mudou. Ela começou a esquecer nomes de autores que amava, perdia o fio das aulas que dava como voluntária, repetia a mesma história 3 vezes no mesmo dia sem perceber e o pior de tudo, um dia ela olhou para a neta de 7 anos e não conseguiu lembrar o nome da menina. Ficou ali parada, com a palavra presa na garganta, sentindo uma angústia devastadora porque sabia que sabia. Mas o cérebro não entregava a informação. Foi nesse momento que ela decidiu me procurar, achando que estava no início de uma demência irreversível, achando que ia perder tudo o que construiu, tudo o que era. Pedi um exame de sangue simples, dosagem de vitamina B12, homocisteína e ácido metilmalónico, e quando o resultado chegou tudo fez sentido, os níveis de B12 dela estavam criticamente baixos, a homocisteína estava elevada e o corpo dela estava gritando por ajuda há meses, talvez anos, mas ninguém tinha ouvido.
Descobrimos que Helena tomava omeprazol todos os dias há mais de 8 anos por causa de refluxo e esse medicamento, que ela achava inofensivo, estava bloqueando completamente a absorção de vitamina B12 no estômago dela, então não importava o quanto ela comesse bem, o corpo simplesmente não conseguia aproveitar a vitamina. Iniciamos um protocolo de suplementação supervisionada, ajustamos a dieta, conversamos com um gastroenterologista sobre alternativas ao omeprazol e em 3 meses Helena voltou a ser ela mesma. A memória se recuperou, a confusão mental sumiu, ela voltou a dar aulas, voltou a ler, voltou a viver e quando ela me abraçou na última consulta e disse que eu tinha devolvido a vida dela. Eu soube exatamente porque escolhi essa profissão. Agora você precisa entender uma coisa que a maioria das pessoas ignora. O cérebro depois dos 60 não está quebrado. Ele está apenas mais exigente. Ele precisa de mais cuidado, mais atenção, mais nutrientes específicos e a vitamina B12 está no topo dessa lista. O que acontece é que com o envelhecimento o corpo naturalmente reduz a produção de ácido clorídrico no estômago e esse ácido é fundamental para liberar a vitamina B12 dos alimentos que você come. Então, mesmo que você consuma carne, ovos, peixes, laticínios, se o seu estômago não está produzindo ácido suficiente, a vitamina simplesmente passa direto e é eliminada sem ser absorvida. Além disso, existe uma substância chamada fator intrínseco que é produzida no estômago e é absolutamente essencial para a absorção do B12. E com a idade ou com certas doenças como gastrite atrófica, a produção desse fator diminui drasticamente, o que significa que mesmo com ácido suficiente, a vitamina não consegue entrar na corrente sanguínea. Soma isso o uso crónico de medicamentos como antiácidos, metformina para diabetes e até mesmo o consumo excessivo de álcool e você tem a tempestade perfeita para uma deficiência grave e silenciosa de vitamina B12. O que muita gente não sabe é que essa deficiência não aparece de uma hora para outra. Ela é lenta, progressiva, traiçoeira. Você começa esquecendo pequenas coisas, onde deixou as chaves, o nome de um conhecido, o que ia fazer quando entrou no quarto e atribui isso ao cansaço, ao stress, à idade, mas na verdade é o cérebro pedindo socorro, é a mielina se desgastando, são as conexões neurais falhando. E se você ignorar esses sinais, o dano pode se tornar permanente. Eu quero que você pare agora e pense comigo. Nos últimos meses você tem sentido mais esquecimentos do que o normal? Tem tido dificuldade para se concentrar, para acompanhar uma conversa, para organizar tarefas simples do dia a dia? Tem sentido aquela sensação de cabeça nublada, como se o raciocínio estivesse mais lento, mais travado? Você tem notado formigamentos nas mãos ou nos pés sem explicação aparente? Tem se sentido mais cansada do que deveria, mesmo dormindo bem? Tem percebido mudanças no seu humor, irritabilidade sem motivo, apatia, sensação de vazio? Se você respondeu sim para 2 ou mais dessas perguntas, existe uma chance real de que você esteja com deficiência de vitamina B12 e nem saiba disso, porque esses sintomas são exatamente os sinais de alerta que o corpo envia quando está desesperado por essa vitamina. O problema é que esses sinais são vagos, são facilmente confundidos com outras coisas e por isso a maioria das pessoas simplesmente ignora e continua vivendo achando que é normal, achando que faz parte de envelhecer, mas não é, e quanto mais tempo você deixa passar, mais difícil fica reverter o dano. A deficiência de B12 não afeta só a memória, ela afeta o corpo inteiro, porque essa vitamina é essencial para a formação de glóbulos vermelhos, para o funcionamento do sistema nervoso, para a produção de DNA, para o metabolismo de energia. Então, quando falta B12, você não fica só esquecida, você fica anémica, fraca, com a imunidade baixa, com os nervos periféricos danificados e, em casos graves, pode até desenvolver problemas de equilíbrio, de coordenação motora, de visão e tudo isso poderia ser evitado com um exame simples e um tratamento acessível. Deixa-eu te explicar de forma bem clara como a vitamina B12 protege o seu cérebro, porque quando você entende isso, tudo faz sentido. Imagine que o cérebro é uma cidade enorme cheia de avenidas, ruas, túneis e por essas vias passam milhões de informações o tempo todo, cada pensamento, cada lembrança, cada movimento que você faz depende dessas conexões funcionando perfeitamente. Agora imagine que essas vias são revestidas por um material protetor chamado mielina, que funciona como o isolamento de um fio elétrico. Ele garante que os impulsos nervosos viajem rápido e sem interferências, e a vitamina B12 é absolutamente essencial para a produção e manutenção dessa mielina. Quando falta B12, a mielina começa a se desgastar, as vias ficam danificadas, os impulsos nervosos ficam lentos, as mensagens se perdem no caminho e o resultado é exatamente o que você sente: esquecimentos, confusão, lentidão de raciocínio, dificuldade de concentração.
Mas a função da B12 vai além disso. Ela também regula os níveis de uma substância chamada homocisteína, que, quando está elevada, é extremamente tóxica para os vasos sanguíneos do cérebro e aumenta drasticamente o risco de AVC, de demência, de Alzheimer. Então, manter bons níveis de vitamina B12 não é só uma questão de memória, é uma questão de sobrevivência cerebral. Estudos feitos na Universidade de Oxford acompanharam mais de 1000 pessoas acima de 60 anos durante 5 anos e o que eles descobriram foi impressionante. As pessoas que tinham bons níveis de vitamina B12 tiveram até 50% menos atrofia cerebral do que aquelas que estavam com deficiência, ou seja, o cérebro literalmente encolhia menos, envelhecia mais devagar, funcionava melhor. E tudo isso por causa de uma vitamina que custa centavos e que pode ser reposta facilmente. Quando você sabe o que está fazendo. Agora vem a parte que mais me preocupa como médica. Existem vilões invisíveis no seu dia-a-dia que estão sabotando a absorção de vitamina B12 sem que você perceba, e o pior é que muitos deles são considerados inofensivos, são remédios que o médico receitou, hábitos que você acha normais, condições que ninguém te explicou direito. O primeiro vilão são os antiácidos, medicamentos como omeprazol, pantoprazol e esomeprazol, que milhões de pessoas tomam todos os dias para tratar azia, refluxo, gastrite. Esses remédios funcionam reduzindo a produção de ácido no estômago, mas o problema é que sem ácido suficiente o corpo não consegue liberar a vitamina B12 dos alimentos, então você pode estar comendo carne, ovos, peixes, mas não está absorvendo praticamente nada de B12, e se você toma esses medicamentos há anos, as chances de você estar com deficiência grave são altíssimas. O segundo vilão são as cirurgias gástricas. Qualquer pessoa que fez cirurgia bariátrica, que retirou parte do estômago ou do intestino, tem a absorção de B12 permanentemente comprometida e precisa de suplementação para o resto da vida, mas muitas vezes isso não é explicado adequadamente e a pessoa só descobre quando os sintomas neurológicos já estão instalados. O terceiro vilão é o álcool. Mesmo em quantidades moderadas, o álcool irrita a mucosa do estômago, prejudica a absorção de nutrientes e sobrecarrega o fígado, que é onde a vitamina B12 é armazenada. Então, se você bebe com frequência, mesmo que socialmente, pode estar comprometendo seus níveis sem saber. O quarto vilão são as dietas restritivas, principalmente as que excluem totalmente alimentos de origem animal, porque a vitamina B12 só existe naturalmente em carnes, peixes, ovos, laticínios. Então, se você é vegetariana ou vegana e não está suplementando adequadamente, é questão de tempo até desenvolver deficiência grave. E o quinto vilão são doenças do estômago e do intestino, como gastrite atrófica, doença celíaca, doença de Crohn, colite ulcerativa. Todas essas condições prejudicam a absorção intestinal e aumentam muito o risco de deficiência de B12, mas raramente são investigadas a fundo nesse sentido. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Você pode estar fazendo tudo certo, comendo bem, se cuidando, e ainda assim estar perdendo neurônios todos os dias por causa de uma deficiência que ninguém investigou. Eu atendi um paciente chamado Roberto, 72 anos, aposentado, que chegou no consultório convencido de que estava com depressão. Ele disse que não sentia mais vontade de fazer nada, que estava sempre cansado, irritado, que não conseguia mais ler porque perdia a concentração e a família já estava pensando em levá-lo ao psiquiatra. Pedi os exames e descobri que os níveis de B12 dele estavam perigosamente baixos e quando investigamos a causa, vimos que ele tomava omeprazol há mais de 10 anos, todos os dias, sem parar, porque o médico tinha receitado uma vez e ele nunca mais questionou. Iniciamos a reposição de B12, ajustamos a medicação do refluxo e em 2 meses Roberto estava irreconhecível, voltou a ler, voltou a sair de casa, voltou a sorrir e me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Doutora, eu achei que estava morrendo aos poucos, mas era só falta de uma vitamina. Isso me parte o coração porque mostra como a medicina às vezes falha em olhar o óbvio, em investigar o simples, em conectar os pontos e quantas pessoas estão sofrendo agora mesmo por algo que poderia ser resolvido com um exame de sangue e um tratamento barato e eficaz. Então, o que você precisa fazer agora? Primeiro, se você tem mais de 60 anos, se toma antiácidos regularmente, se fez cirurgia no estômago, se tem alguma doença intestinal, se é vegetariana ou vegana, ou se está sentindo qualquer um dos sintomas que eu descrevi, você precisa pedir ao seu médico um exame completo de vitamina B12 e não é só a dosagem de B12 total no sangue, porque esse exame sozinho pode ser enganoso. Você precisa pedir também a dosagem de homocisteína e, se possível, de ácido metilmalónico. Por que esses? Marcadores mostram se a vitamina está realmente funcionando dentro das células ou se está apenas circulando no sangue sem ser utilizada. Segundo, você precisa revisar com o seu médico todos os medicamentos que você toma, especialmente os antiácidos, e perguntar se existe uma alternativa mais segura ou se é possível reduzir a dose,
porque muitas vezes as pessoas tomam esses remédios por anos sem necessidade real, apenas por hábito. Terceiro, você precisa ajustar sua alimentação para incluir fontes naturais de vitamina B12 várias vezes por semana. Os alimentos mais ricos são fígado de boi ou de frango, que é campeão absoluto de B12, sardinha, salmão, atum, ovos inteiros, carne vermelha magra, frango, queijos curados, iogurte natural e se você não come nada de origem animal, a suplementação não é opcional. É obrigatória porque não existe fonte vegetal confiável de vitamina B12 ativa. Quarto, se os exames confirmarem deficiência, você vai precisar de suplementação, mas não é qualquer suplemento. A forma da vitamina faz toda a diferença. As melhores são a metilcobalamina e a hidroxocobalamina, que são melhor absorvidas e mais eficazes, e a dose e a via de administração, se vai ser comprimido, sublingual ou injetável. Precisa ser definida pelo médico com base nos seus exames e na gravidade da deficiência. Deixa eu te contar mais uma história que ilustra perfeitamente a importância de agir rápido. Eu atendi uma senhora chamada Carmen, 68 anos, que veio ao consultório trazida pela filha porque estava tendo esquecimentos graves. Ela saía de casa e não lembrava o caminho de volta, esquecia o fogão ligado, não reconhecia vizinhos que conhecia há décadas e a filha estava desesperada achando que era Alzheimer avançado. Fizemos todos os exames e descobrimos uma deficiência severa de vitamina B12. Os níveis estavam tão baixos que era impressionante ela ainda estar funcionando, e a causa era uma gastrite atrófica não diagnosticada que destruiu as células do estômago responsáveis por produzir o fator intrínseco. Iniciamos tratamento imediato com injeções de vitamina B12, porque por via oral ela não conseguiria absorver e acompanhamos de perto a evolução. Em 3 semanas ela já estava melhor, em 2 meses a memória tinha-se recuperado quase completamente e hoje, 1 ano depois, Carmen vive sozinha, cuida da casa, faz suas compras, viaja para visitar os netos. E ninguém diria que ela esteve à beira de perder a independência. Essa história poderia ter sido completamente diferente se a família tivesse desistido, se tivesse aceitado o diagnóstico de demência sem investigar a fundo, se não tivesse procurado uma segunda opinião, e é por isso que eu insisto tanto: nunca aceite a perda de memória como algo normal, nunca se conforme com o declínio cognitivo sem investigar todas as causas possíveis. Porque muitas vezes a solução está ao alcance das mãos. Agora eu quero falar sobre algo que me incomoda profundamente, que é o fato de que os valores de referência dos exames da vitamina B12 são inadequados para avaliar a saúde cerebral. Os laboratórios consideram normal qualquer valor acima de 200 ou 250 picogramas por mililitro, mas na prática clínica eu vejo sintomas neurológicos graves em pacientes com níveis de 300, 400, 500, que tecnicamente estariam dentro da faixa normal. O que acontece é que o cérebro precisa de níveis mais altos de B12 para funcionar bem, especialmente depois dos 60 anos, então um valor que é suficiente para evitar anemia pode não ser suficiente para proteger a memória, a concentração ou o humor. Por isso, eu sempre oriento meus pacientes a não se contentarem com um resultado que está apenas dentro da faixa. O ideal é que os níveis estejam acima de 400, de preferência entre 500 e 800, porque é nessa faixa que o cérebro realmente funciona no seu melhor. E mais importante ainda, é fundamental avaliar a homocisteína, porque ela é um marcador muito mais sensível da deficiência funcional de B12. Quando a homocisteína está elevada, significa que a vitamina B12 não está conseguindo fazer seu trabalho de metabolizar essa substância tóxica e isso é um sinal de alerta vermelho mesmo que a B12 total esteja normal. O ácido metilmalónico é outro marcador excelente. Ele mostra se a B12 está realmente sendo utilizada dentro das células, mas infelizmente ainda não é um exame disponível em todos os laboratórios, mas se você tiver acesso, vale muito a pena pedir. Eu quero deixar bem claro que a vitamina B12 não é uma solução mágica para todos os problemas de memória. Existem muitas causas de declínio cognitivo, desde Alzheimer verdadeiro até problemas vasculares, hormonais, deficiências de outras vitaminas, distúrbios do sono, depressão, mas o que eu posso te garantir é que a deficiência de B12 é uma das causas mais comuns, mais subdiagnosticadas e mais facilmente tratáveis, e por isso ela merece atenção especial. O que me frustra é ver pessoas sendo diagnosticadas com demência, sendo medicadas com drogas pesadas, sendo institucionalizadas, quando na verdade tudo o que elas precisavam era de uma reposição vitamínica adequada. Eu não estou dizendo que todo esquecimento é falta de B12, mas estou dizendo que antes de aceitar um diagnóstico de doença neurodegenerativa, você tem o direito e o dever de investigar todas as causas reversíveis e a deficiência de vitamina B12 está no topo dessa lista.
Além disso, mesmo que você já tenha um diagnóstico de Alzheimer ou outra demência, corrigir a deficiência de B12 pode melhorar significativamente os sintomas, pode desacelerar a progressão, pode te dar mais tempo de qualidade de vida, então nunca é tarde para investigar e tratar. Agora eu quero falar diretamente com você que está assistindo e pensando: será que isso se aplica a mim? Será que eu deveria me preocupar? A resposta é sim, se você tem mais de 60 anos, se você toma qualquer medicamento regularmente, se você tem histórico familiar de problemas de memória, se você sente que sua mente não está tão afiada quanto era antes, você deveria investigar. Não precisa ter medo, não precisa entrar em pânico, mas precisa ter consciência de que a prevenção é sempre melhor que o tratamento e que quanto mais cedo você detecta uma deficiência, mais fácil é corrigir e mais completa é a recuperação. Eu sempre digo aos meus pacientes que cuidar da saúde cerebral é tão importante quanto cuidar do coração, da pressão, do açúcar no sangue, mas infelizmente a maioria das pessoas só se preocupa com o cérebro quando os sintomas já estão óbvios, quando a memória já falhou de forma significativa, quando a independência já está comprometida. E aí o tratamento é muito mais difícil e os resultados são muito menos satisfatórios. Então, por favor, não espere chegar nesse ponto. Não espere esquecer o nome dos netos. Não espere se perder no caminho de casa. Não espere depender de outras pessoas para lembrar quem você é. Age agora, investigue agora, cuide de você agora, porque o seu cérebro merece essa atenção e você merece envelhecer com dignidade, lucidez e autonomia. Eu quero encerrar te dando um plano de ação claro e prático que você pode começar a seguir hoje mesmo. Primeiro passo: agende uma consulta com o seu médico e peça os seguintes exames: vitamina B12 sérica, homocisteína, ácido metilmalónico se disponível, hemograma completo para avaliar se há anemia e, se possível, uma avaliação da função gástrica para ver se há gastrite ou outros problemas que possam estar afetando a absorção. Segundo passo: faça uma lista de todos os medicamentos que você toma, incluindo os que você compra sem receita, e leve para o médico avaliar se algum deles pode estar interferindo na absorção de vitaminas. Terceiro passo: ajuste sua alimentação para incluir pelo menos 3 porções por semana de alimentos ricos em vitamina B12. Pode ser um ovo no café da manhã, uma lata de sardinha no almoço, um pedaço de fígado acebolado no jantar, um iogurte natural como lanche. O importante é garantir que você está oferecendo ao corpo a matéria-prima que ele precisa. Quarto passo: se os exames mostrarem deficiência, siga rigorosamente o tratamento prescrito pelo médico, seja suplementação oral, sublingual ou injetável, e não desista no meio do caminho, porque a recuperação leva tempo, pode demorar semanas ou meses para você sentir a diferença, mas ela vai acontecer se você for consistente. Quinto passo: compartilhe essa informação com as pessoas que você ama, com seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos, porque essa pode ser a informação que vai salvar a memória de alguém, que vai evitar um diagnóstico errado, que vai devolver a qualidade de vida que estava-se perdendo. Eu sei que pode parecer assustador descobrir que algo tão simples quanto uma vitamina pode ter um impacto tão grande na sua vida, mas eu quero que você veja isso de outra forma. É libertador saber que existe uma solução acessível, que existe algo que você pode fazer, que você não está à mercê do destino ou da genética. A deficiência de vitamina B12 é tratável, é reversível na maioria dos casos e quanto mais cedo você age, melhores são os resultados. Eu já vi centenas de pacientes recuperarem a memória, a clareza mental, a energia, a vontade de viver, simplesmente corrigindo essa deficiência, e não existe sensação melhor para mim como médica do que ver alguém voltando a ser quem era, voltando a sorrir, voltando a participar da própria vida. Você merece isso. Você merece envelhecer com a mente clara, com as memórias intactas, com a capacidade de tomar suas próprias decisões, de cuidar de si mesma, de aproveitar cada momento com as pessoas que ama. E tudo isso começa com uma escolha simples: a escolha de não ignorar os sinais, de não aceitar o declínio como inevitável, de investigar, de tratar, de cuidar. Eu espero de coração que esse conhecimento chegue até você a tempo, que você tome as atitudes necessárias, que você compartilhe com quem precisa e que daqui a alguns meses você possa olhar para trás e perceber que essa foi a informação que mudou tudo. Cuide do seu cérebro, cuide da sua memória, cuide de você, porque você é importante, sua história é importante e o mundo precisa de você lúcida, presente e inteira.